Olá! Sabe aquela pergunta que a gente se faz de vez em quando sobre como funcionamos por dentro, no sentido espiritual da coisa? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo numa ideia teológica que é, bem, transformadora. A de que somos feitos de espírito, alma e corpo. E entender essa diferença, olha, pode ser a chave para muita coisa. Para começar, vamos tocar um ponto que talvez muita gente sinta na pele. Sabe aquela sensação de estar meio travado na vida espiritual? Uma frustração, um bloqueio que parece que não sai do lugar? Pois é, de onde será que vem isso? A resposta, ou pelo menos uma grande parte dela, segundo a linha de pensamento que a gente vai analisar hoje, está numa distinção que muitas vezes a gente acaba esquecendo. Uma diferença crucial entre o que é o nosso espírito e o que é a nossa alma. Ok, então vamos lá. O ponto de partida é esse conceito de que o ser humano é um ser trino. E olha, isso não é nenhuma novidade não. A base para essa ideia vem direto das Escrituras. E este versículo aqui é a pedra fundamental de toda essa conversa. Repare bem como o texto separa de forma bem clara as três partes: espírito, alma e corpo. Não é tudo a mesma coisa, sabe? São três componentes distintos que formam uma única pessoa. Então, o número mágico aqui é o 3, uma pessoa só, mas que opera, digamos, em três dimensões diferentes, e que estão conectadas, claro. Cada uma com seu papel, com sua função, e é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Beleza? Vamos então entrar no detalhe de cada uma dessas partes. O que exatamente o espírito faz? E a alma? E qual o papel do corpo no nosso dia a dia? Olha só que interessante essa divisão. O Espírito, ele nos dá a tal da consciência de Deus. É como se fosse a nossa ponte direta com o divino. Já a alma, essa é a consciência de si. É o nosso eu, sabe? Onde mora a nossa personalidade, nossos pensamentos, nossas emoções. E por fim, o corpo, que é a nossa consciência do mundo. É através dele que a gente interage com o mundo físico. Falando um pouco mais do espírito, a analogia do rádio é perfeita. Pensa nele como um receptor interno, sabe? Ele foi feito para sintonizar na frequência de Deus. É por ele que a gente recebe revelação, que a gente tem comunhão direta. E é essa parte que passa pelo novo nascimento. Agora, a alma. Ela é o centro de comando da nossa personalidade. É o nosso eu interior. E ela se divide em três partes, basicamente. A mente, responsável pelo pensar, pelo raciocínio, a vontade, que é a nossa capacidade de escolher, de decidir, e a emoção, que é onde a gente sente, onde a gente deseja as coisas. É o conjunto da obra que nos faz ser quem somos. E por último, mas não menos importante, o corpo. Ele é a nossa casa terrestre. É o veículo, essa máquina incrível que carrega nosso espírito e nossa alma por aí. É com os 5 sentidos do corpo que a gente toca, vê, ouve, enfim, que a gente vive no mundo material, né? Beleza, já definimos as peças do quebra-cabeça, mas a grande pergunta é, e daí? O que a gente faz com essa informação? A ideia aqui é que não dá para tratar tudo igual. Cada parte vai exigir uma ação diferente para um crescimento espiritual autêntico. E aqui está o pulo do gato. Não existe uma fórmula única que serve para tudo. O espírito, por exemplo, precisa ser exercitado, que nem um músculo mesmo. Já a alma, ela precisa ser transformada, renovada. E o corpo precisa ser disciplinado, colocado nos eixos. Isso se encaixa perfeitamente com aquela visão da salvação em 3 tempos. No passado, o espírito foi regenerado. Ponto. Foi um evento único. Agora, no presente, é a alma que está em processo, sendo transformada dia após dia. E no futuro, o corpo será glorificado. Faz todo sentido, né? Entender isso também joga uma luz sobre como a tentação funciona. Geralmente, a porta de entrada é o corpo, com alguma atração pelos sentidos. Isso mexe com um instinto que acende um desejo lá na alma. Se a nossa vontade cede, aí acontece o pecado. É um processo que tenta justamente bagunçar essa harmonia entre as 3 partes. Tá, então juntando tudo isso, qual é o grande objetivo? Onde a gente quer chegar? O alvo é viver uma vida que é guiada pela revelação espiritual. É ir além do conhecimento que fica só na cabeça. Entende? Mas o que é essa tal de revelação? Não é sobre ter uma ideia genial ou decorar um livro. É uma transmissão direta, do Espírito Santo para o nosso espírito. É o que transforma o saber sobre Deus em, de fato, conhecer a Deus. E essa é uma diferença gigantesca. E para entender isso, a gente precisa falar de 2 palavras: Logos e Rema. O Logos é a palavra de Deus escrita, a Bíblia. É objetivo, está lá para todo mundo ler. Agora o Rema
É quando o Espírito Santo pega um trecho desse Logos e, de repente, aquilo acende, vira uma palavra viva, pessoal, para um momento específico da nossa vida. Isso é revelação na prática. E o resultado disso não é abstrato não, é bem concreto. Uma revelação dessas gera vida, uma vitalidade espiritual, gera uma fé que não é só da boca para fora, é uma convicção profunda. E o mais importante, gera mudança de verdade no nosso caráter. Essa frase aqui resume a ideia de um jeito incrível. Revelação não é descobrir algo novo, é ver as mesmas coisas com a luz do Espírito. Ou seja, não é sobre achar um versículo escondido, mas sim enxergar a verdade com os olhos de Deus. É uma mudança de perspectiva total. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Se o nosso espírito é esse receptor, essa antena feita para se conectar com Deus, como é que está o nosso sinal? A pergunta que fica no ar é: o quão forte e sem ruído está essa conexão?